Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 12, Perseverança em Servir. O verdadeiro espírita nunca deixará de fazer o bem, aliviar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Aí está a sua missão. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 30, céu de 2010. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Meus irmãos, gostaria de lembrar-lhes o dever que a solidariedade fraterna impõe a todos os trabalhadores da casa espírita cristã. Recordemos de passagem que o espírita é verdadeiro cristão. Um e outro representam os paradigmas da caridade, do amor ao próximo. Qual seria a medida que a espiritualidade aplicaria a um médio de uma instituição? Medida de trabalho? De dever? É justamente a noção do amor ao próximo. O amor ao próximo é a grande medida que aplicamos para descortinar a capacidade de serviço de alguém. Renteando com esta noção, acrescentaríamos o sentido de cumprimento do dever, pois que o homem pode amar, mas ser parco na distribuição do auxílio, do trabalho, do bem. O cumprimento do dever, então, é um segundo item, que deve ser levado em conta por todos vocês. Finalmente, acrescentaríamos o espírito de renúncia, no seu amplo sentido, particularmente de renúncia aos seus interesses pessoais, de modo que no amor, no dever, houvesse também a renúncia. Assim, ao cabo do exercício dessas três virtudes, diremos, sem medo de errar, que o homem será então o ser que vive em alas, distribuindo suas bênçãos, quaisquer que sejam elas, ou de trabalho mediúnico na área assistencial ou intelectual, porque, na realidade, precisamos desse tripé para assentarmos a base das nossas realizações. O grande feito do homem desta casa e de todas as casas espíritas será no dia em que ele, por amor a Cristo, vencer suas barreiras internas e permanecer em serviço. Aí, irmãos, reside o resultado dessas três figuras morais. O homem, se for capaz de lutar para que este bem cresça, se instale em todos aqueles que com ele convivem, sendo mesmo capaz de se ferir para que haja o bem-estar espiritual do semelhante, será vitorioso. Terminada a tertúlia, despedimos-nos de todos com um até breve, lembrando que muitos terão a necessidade de se afastar, não somente de uma casa ou desta casa, mas principalmente do serviço. E este afastamento será conduzido pelo espírito da inferioridade que reside em torno de nós e se chama preconceito contra criaturas, contra ideias, contra realizações. Não são mais as pessoas que agem dessa forma, apenas são preconceituosas contra fatos, contra evidências. Igualmente, há um outro inimigo que vige no coração de muitos de nós e voeja em torno de muitos ou de todos. É a crítica ferina, destruidora das bases da homogeneidade do serviço, para que prevaleça a ideia própria, o trabalho pessoal. Muitos confundem tal atitude com inteligência ou finura de pensamento, ou dizem que são atilados, quando na realidade são apenas críticos, sem colocarem nada no lugar das imagens que destroem. Finalmente, existe uma terceira força, realmente capaz de derrubar qualquer construção da fé. É a força da descrença. Esta, sim, pertinaz em suas atitudes e atuante, porque age de modo subrepetício, pois que seus portadores são, não obstante a camada cultural, evangélica e doutrinária que possuem, intransigentes defensores da descrença em Deus, nos espíritos, no homem e no trabalho do homem também. Ah, irmãos, descrença é verme destruidor, realmente. Descrença nas possibilidades do próximo, descrença no amor que as criaturas já possuem, descrença
na esperança que conduz corações à procura de um porto seguro, descrença em todos, em tudo. Sem falar nos casos pessoais, característicos de certas almas, como desejos escondidos, programações individuais, sequelas de encarnações anteriores que se apresentam sob forma de desejos ocultos. São esses 3 monstros que voejam em torno desta e de todas as outras casas espíritas, tentando derruir as bases das construções sólidas e feitas com amor e fidelidade a Cristo. Amados irmãos, se o convite que nós deixamos para vocês esta noite é o de perseverar, deixamos também um convite para a vigilância e o convite para o sentido de atenção com suas realizações ou com a ausência de realizações. E encerrando o nosso intercâmbio com todos, lhes diremos que, num próximo momento, aqui estaremos convocando irmãos para a realidade de um trabalho que há de crescer, que há de se solidificar e há de produzir a sombra acolhedora para todos os que chegam aqui. O trabalho da autoevangelização que lhes dará não a capa efêmera de uma cultura ou atitude evangélica, mas sim a segurança da construção da fé operante, da fé que há de ser a de paz também. Em nosso intercâmbio deste ano, estaremos promovendo reuniões com os médiuns e cooperadores da casa, no limite das possibilidades de todos, com o mesmo espírito de crítica e de liberdade cristã aprendidas com Jesus, canalizadas com Kardec e implantadas por todos os leais servidores do Cristo. Sim, o trabalho aí está. O campo está todo por ser cultivado e os homens sendo chamados para este serviço. Deverão responder segundo as suas possibilidades, tênues, formosas, seguras, suas possibilidades, enfim. Que vocês caminhem buscando a paz interior, a certeza do que estão fazendo, a elevação de propósitos e a fé inabalável nos destinos de cada um. Esta fé nos destinos de luz que estão dados e fadados a todos precisa ser cultivada no recôndito de cada coração do servidor do Cristo na casa espírita. Que Deus os abençoe e Jesus ilumine seus passos. Confiem em Deus, levando o ânimo, a cabeça, a disposição, mantendo o espírito de realização em Cristo Jesus. Fiquem com este Mestre, animados nesta fé, cheios desta paz e cultivando sempre o trabalho. Que ele, o Cordeiro, ao mesmo tempo que instrutor, fique em nossos corações. Que o amor de Deus inspire as nossas almas realmente para o bem. O irmão Antônio de Aquino. Meus amigos, a lição de hoje de Antônio de Aquino traz para nós, espíritas, a questão de perseverar. A lição de Antônio de Aquino nos dá força. A lição de Antônio de Aquino vai mostrando o quanto é importante lutarmos, às vezes, contra as nossas dificuldades, de nós trabalhadores e de nós cristãos, como diz o próprio Antônio de Aquino, dizendo que somos espíritas e cristãos. Vemos que quando ele fala sobre perseverar, servir, é termos em nossa mente, ter em nossos corações a vontade de servir, mas a vontade de servir com fé, com segurança. Antônio de Aquino não pede perfeição a nós. A mensagem dele é que possamos perseverar. Não importa a condição, o entendimento e o conhecimento que eu tenha como espírita ou como cristão, mas que eu persevere no trabalho do bem, no servir. E assim era o companheiro para aqueles que ainda não conhecem sobre a vida de Antônio de Aquino.
vão ver isso nele, se procurarem, né, estudarem a vida do nosso irmão Antônio de Aquino. E ela foi assim, de perseverança, de entendimento, de caridade, de fazer o bem ao próximo. Então, fazer isso, mas com segurança, com equilíbrio, compreendendo o sentido do amor, o sentido do amor ao próximo, como ele fala para todos nós. Entendermos esse sentido. Então, trabalhar numa casa espírita, onde a maioria de nós nos colocamos, é entender. Quando começamos a compreender o sentido de amar o próximo, de poder servir, de poder ajudar, de poder cooperar, vamos também lidar não só com os nossos defeitos, nossas dificuldades, mas também com a do outro. E aí é a grande lição. Por isso que ele fala, né, sobre a questão que muitos se afastarão da casa. Outros terão, né, a dificuldade porque fica difícil entendermos uns aos outros. Ainda temos dificuldade, mas se perseverarmos e termos o sentido do amor próximo, olha, vamos compreender isso e vamos ser mais tolerantes, compreendendo o outro. Então, quando tivermos os nossos problemas, vamos lembrar da mensagem de Antônio de Aquino de perseverar no bem. Quando eu não gostar, olha, que eu persevere, que eu lembre da mensagem de Antônio de Aquino, que vai nos trazer paz, vai nos dar força para que possamos continuar, porque estamos, todos nós, em progresso espiritual. Então, compreender sobre a doutrina espírita, compreender sobre os ensinamentos do Cristo e compreender sobre a vida espiritual, isso vai nos dar essa força. Poder passar por essas questões, nós, com certeza, teremos muitas dificuldades, mas também tendo uma lição desses nossos irmãos como Antônio de Aquino, nos fortalecendo, vai nos colocar mais perseverantes, com certeza. E vamos começar a compreender e entender. Espíritos, como se dizem, às vezes estão nos cobrando. Sim, mas muitas vezes somos nós mesmos, nas nossas dificuldades, por isso nos cobram. Os cobradores estão por aí. Mas também temos que lembrar que temos espíritos como Antônio de Aquino, como muitos outros, como o nosso próprio guia espiritual, que vai estar nos fortalecendo. Então, quando estivermos numa casa espírita, numa instituição de ajuda, olha, que a gente possa se colocar de corpo e de alma, que possamos nos esforçar, perseverar mesmo no bem. Às vezes, fraquejamos, mas temos que nos fortalecer com a nossa fé, com segurança, com equilíbrio, mostrando: hoje não estive bem, mas lembrar então o que diz Antônio de Aquino. São coisas, né, que é do próprio homem encarnado, são coisas que nós passamos e temos que lutar. É um egoísmo aqui, um orgulho ali, e como é difícil, às vezes, a gente compreender isso. Muitas vezes dizemos assim: não, não é orgulho não, mas às vezes é sim. Então, a nossa própria consciência vai nos dizer. Então, lembrar desses irmãos que nos fortalecem tanto com essas mensagens. Quando estivermos mal,
vamos ouvir a mensagem de Antônio de Aquino e de outros guias espirituais. Se tivermos bem, olha, vamos continuar lendo para que a gente possa se fortalecer. E é tão bom ver a mensagem desse irmão mostrando para nós que nós ainda não somos perfeitos, mas podemos chegar a essa perfeição, perseverando, lutando. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que se esforça, né, para domar suas más tendências. Olha, então isso que temos que ter gravado em nós. Então lembrar numa instituição, numa obra social, como aqui na nossa própria casa, aqui temos a nossa obra social, onde temos a chance de começar a pôr em prática esses ensinamentos do Cristo. Pôr em prática aqui, nessa casa, mas depois colocando no nosso lar, colocando no nosso trabalho profissional, colocando junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos amigos. E aí, ser esse cristão que Antônio de Aquino fala para nós, então é perseverar, servir. E aqui aprendemos, e aqui lutamos contra nossas más tendências. É com o ensino, com o ensinamento desses guias espirituais, sim, mas também tendo fé e segurança, começarmos a pôr em prática. Às vezes, muito difícil o tempo todo, não é verdade? Falamos assim, mas olha, que possamos, naqueles momentos, às vezes de muita dificuldade, lembrar da lição dos nossos irmãos, como Antônio de Aquino. E aí, saber como o próprio Antônio de Aquino traz para nós, que a gente possa, né, ter as inspirações do amor único de Deus, que é o amor maior de um Pai, que possamos ter essa inspiração junto aos nossos corações, junto aos nossos pensamentos, para que possamos cada vez mais perseverar no sentido de amar o próximo, perseverar na caridade, perseverar no abraço a todos, um abraço fraterno. Então, temos que lembrar sempre dessas lições do nosso irmão. Que a paz do Mestre Jesus, meus irmãos, estejam com todos nós. Graças a Deus.